gente, sejam bem-vindos a mais um vlog de estudo depois de muito tempo. Eu acredito que tenha sido alguns meses, né? Desde já eu já adianto pra vocês que aconteceu muita coisa. Eu fiz a minha primeira prova de concurso público fora do meu estado. Eu fui pro Tocantins fazer o último concurso que teve lá. E já adianto pra vocês que eu não me dei bem, foi muito péssimo. A FGV aparentemente me deu uma taca, e uma taca bem séria. Depois dessa prova, eu esperei aproximadamente uma semana e um pouquinho para voltar a estudar. Eu acho que deu uma semana e 3 dias, e eu estou retornando de fato hoje. Ontem eu estudei, cheguei a organizar meus estudos e estudei 1 hora de tempo, só que eu estou voltando de fato à rotina a partir de hoje. Eu tinha perdido o hábito de estudar às 4 da manhã, e eu confesso pra vocês que foi um hábito que eu fiquei bem triste de ter parado. Só que eu estava bem cansada dessa rotina já e eu optei por começar a estudar à tarde. Só que agora eu quero retornar novamente, porque eu sinto que a minha proatividade melhora muito quando eu estudo esse horário. Fora o frio, tá tudo certo, porque como aqui em casa mora muita gente, eu acredito que esse horário seja o melhor pra mim, porque é só eu e o estudo, então, não tem ninguém pra me atrapalhar nem nada, então eu só estudo se eu não quiser mesmo, ou se eu alucinar um pouquinho e perder um pouquinho o foco, mas raramente isso acontece. Eu organizei o meu cronograma de estudo para me tentar estudar pelo menos 3 matérias por dia, porque o horário que eu acordo dá certinho, e nos dias que eu não conseguir estudar 3 matérias pela manhã, eu estudo pelo menos uma tarde. Então, o meu plano é estudar 3 matérias por dia. A primeira matéria que eu comecei a estudar foi raciocínio lógico, e eu acho que eu já falei aqui pra vocês, mas eu não estudo raciocínio lógico pelo GRAM, eu estudo pelo YouTube com esse professor aí que tá aparecendo pra vocês. E eu sempre esqueço de falar o nome pra vocês, mas eu vou deixar o link do perfil dele aqui na descrição, aqui embaixo, pra vocês verem. Eu optei por começar a estudar tudo do zero, todas as matérias, todos os assuntos de todas as matérias que eu já vi, eu vou reestudar novamente, para ter uma base melhor, porque eu senti que eu estava bem fraca em todas as matérias. Depois que eu terminei de estudar raciocínio lógico, hoje eu resolvi estudar só 31 minutos e um pouquinho de raciocínio lógico, eu passei para direito administrativo. Direito administrativo não é uma matéria que eu me dou muito bem. Pra falar a verdade pra vocês, eu raramente consigo entender algumas coisas, mas eu vou tentar dar uma chance pra ela e tentar o meu máximo pra conseguir entender de fato essa matéria, que desde quando eu comecei a estudar, eu não consigo entender ela direito ainda. Quando nós falamos em atividade jurídica como vistosa, aqui a gente tem coisa ligada. Vamos lembrar da atividade do Poder Judiciário, tá? Comecei estudando direito administrativo com esse professor aí, só que eu não curti muito do jeito que ele explicava, achei que ele corria muito, então eu optei por trocar por outro professor que eu achei aqui na plataforma, que foi por esse aí, só que eu também não gostei muito do jeito que ele explica. Não sei porquê, não sei se é porque eu já estava apegada no Escatolino, então não fluiu essa aula aí com eles, nenhum dos dois fluiu, nem um pouquinho. Eu estudando aqui direito administrativo e simplesmente não estava rendendo de jeito nenhum, entendeu? E por quê? Gente, tem professores no GRAM que não dá de jeito nenhum. Tem 2 especificamente que eu não curto muito, entendeu? Não curto muito de jeito nenhum. E no cursinho que eu tô estudando, era um, aí eu passei para outro para me olhar se eu conseguia trocar de professor. Era o outro professor que eu também não gostava. E aí eu pausei aqui os estudos e fui procurar algum cursinho em que tinha direito administrativo com o professor que eu gosto, para mim acompanhar só a parte de direito administrativo nesse cursinho específico e continuar com as outras matérias lá naquele cursinho. Eu achei um aqui com o Gustavo Escatolino, que eu acho ele perfeito, esse professor. Eu acho que, na minha opinião, deveria ser ele dando aula naquele cursinho específico, porque com ele, gente, parece que flui, entendeu? Aí agora, como já passou muito tempo, eu não vou estudar direito administrativo, até porque eu já me estressei com direito administrativo hoje, mas pelo menos eu achei, e aí amanhã que eu tenho aula de novo, se eu não me engano, de direito administrativo, aí eu estudo com ele. O Gustavo é perfeito. Agora, esse outro, gente, eu não vou falar o nome dele, né, claro,
mas esse outro me deu foi dor de cabeça, de verdade. Depois de não ter rendido absolutamente nada em direito administrativo, infelizmente, perdi 1h30 praticamente, sem entender nada, mas graças a Deus eu encontrei o Escatolino em um cursinho lá e eu vou estudar com ele novamente essa semana. Agora eu vou começar a estudar a legislação especial e a primeira lei que eu vou começar estudando é a abuso da autoridade atualizada, a lei 13.868, se eu não me engano. E eu vou começar estudando ela do zero. Nesse último concurso que eu fiz, nessa última prova, caiu muito abuso de autoridade, muito mesmo, entendeu? E eu senti que tem algumas partes que eu estou pecando nessa lei, só que, em geral, eu consegui resolver sim as questões que teve, só que eu acredito que o melhor mesmo é eu dar uma revisão geral novamente nela. Essa aula é uma aula atualizada da Lei 13.869, com questões recentes dessa lei, e também com as atualizações da Lei 14.321 de 2022, que inseriu o dispositivo 15, trazendo o crime de violência institucional. Então essa aula é uma atualização. Se você já viu a minha aula anterior da matriz anterior, que eu estou essa aula agora é atualizada com novas questões. Naquela oportunidade da gravação anterior, eu fiz questões inéditas, porque nós não tínhamos ainda repertório de questões novas, já que a lei era muito recente. Mas agora nós já temos bastante questões. Inclusive, caíram muitas questões que eram nossas apostas. Por exemplo, eu falava muito de estudar muito efeitos da coordenação. Caíram muitas questões de efeitos da coordenação, entre outras apostas que eu fiz lá atrás. Agora, como temos um repertório com muitas questões, já vamos trabalhar essas. Eu gosto muito desse professor para legislação especial. Eu acho ele muito bom mesmo. A forma dele explicar, a forma dele falar, parece que entra na tua mente de tal maneira que, inclusive, eu só tenho a agradecer a ele porque eu percebi que eu aprendi um pouco de abuso de autoridade resolvendo a prova na hora lá sentada. Parecia que era ele falando no meu ouvido. Nessa hora aí já ia dar mais ou menos umas 7h30 da manhã e eu já estava quase finalizando os estudos, porque é o meu máximo, das 4h30 às 7h30. Aqui finalmente deu 7h30 da manhã, já tinha ligado a luz, inclusive, não sei se vocês repararam. E foi isso, gente. Totalizei o final do dia com 2 horas e 57 minutos de aula, pra mim tá ótimo. E aí, hoje eu não vou estudar mais nenhuma matéria de concurso, só que à tarde eu vou estudar um pouquinho da minha faculdade, porque preciso responder uns questionários que tem na plataforma antes que acabe o tempo. Se eu não me engano, vence de agora dia 29. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu retorno aqui. Principalmente, eu quero saber pra vocês, se vocês chegaram a fazer aquela prova que teve ali no Tocantins. Se sim, comenta aqui o que vocês acharam e se vocês tomaram uma bomba também igual eu. Beijo e até a próxima.